Signo de Peixes, previsão semanal. Vamos às mensagens, orientações e inspirações do tarô para os piscianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Este é o canal onde nasce o futuro. Lembrando que o futuro não nasce, obviamente, nas cartas do tarô, e sim nas ações que você tem dia após dia, um passo de cada vez. O futuro nasce no presente, né? No presente em movimento. Não adianta ter o presente e a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem, né? É o presente em movimento, em ação. Então vamos lá, as mensagens para os piscianos. Vou tirar uma energia geral para a sua semana. E o arcano que vem conversando com vocês, virou aqui sorrateiramente no meio do deck, é a Lua. A Lua fala de fertilidade, tem um certo receio, né, de percorrer um caminho, porque as coisas estão um tanto quanto escuras ou não está totalmente claro. Então, imagina uma lua cheia, no caminho é noite, está escuro, só que a lua cheia ilumina, só que você não enxerga com total clareza como se fosse o sol, você vai enxergando à medida que você vai caminhando. E à medida que você vai caminhando, de rabo de zóio, assim, né, na visão periférica, você vai vendo algumas sombras no caminho, e isso dá um certo medo, uma sensação de insegurança, porque parece que tem uma coisa que pode dar errado, que pode te atacar, pode, né, não sair como combinado, não sair como o planejado, e aí vai dando um frio na barriga, você fala assim, nossa, né, tem alguma coisa esquisita. Só que é para você continuar percorrendo o caminho, mesmo com esse frio na barriga, porque essas sombras que estão ladeando o caminho, elas são só uma percepção interna, tá? É uma sensação interna de quase autossabotagem. São os seus fantasmas internos falando que algo pode dar errado, porque é como se falasse assim, gente, não é possível que é esse caminho que tá, né, tudo dando certo, alguma coisa de ruim vai acontecer, sabe? Então, não caia nesse, às vezes, pessimismo de achar que tá bom demais ou as coisas estão caminhando naturalmente e você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada? E você começa a desconfiar, né? Porque não tem coisas à sua volta te ameaçando, mas é internamente esse medo ou essa falta de autoconfiança de que você tá no caminho certo e de que é isso mesmo, e de que é isso que você tem que fazer, é isso que você veio conseguir, que você tá fazendo direitinho, tá? Então não desconfie nem tanto das pessoas, mas não desconfie de si mesmo e não desconfie do caminho, porque o que eu vejo quando eu faço o mapa do autoconhecimento é que, em geral, tá? Na grande maioria, as pessoas sempre estão no caminho, fazendo o que elas vieram fazer. Só que a gente não tem consciência disso. E aí parece que a gente está no escuro, mas a alma sabe. A alma te conduz pelo caminho certo. Ou Deus, né? Sabe o Salmo 23? Lê o Salmo 23 essa semana. Acho que pode ser bem importante para você essa energia do Salmo 23, tá? Para te dar essa confiança e de que o caminho você no caminho, você está sendo guiado e protegido. Essa é a mensagem que me vem nesse momento para os piscianos, tá? Você está sendo guiado e protegido. Muito linda essa mensagem, né? O que Peixes precisa evitar? Olha o que tem no fundo do deck para vocês, As de Ouro, uma oportunidade, um presente que está sendo ofertado. Então receba, tá? Receba. O que Peixes tem que evitar essa semana? Energia a ser evitada. A temperança.
evitar ficar parado no tempo. Claro, né? Evitar. A temperança tem relação com o tempo. A temperança, ela fala do equilíbrio e também nesse deck específico é quando você deixa a areia escorrer pelas suas mãos. Me traz uma energia, uma imagem da ampulheta, né? Como se o tempo fosse passando. O tempo tá passando, só que ele não tá, né? Ele tá escorrendo. Então é essa sensação de o tempo escorrendo pelos meus dedos. Evitar esse desperdício de tempo. Então, eu vou ficar parado esperando o caminho andar. Não, o caminho fica parado, quem anda é você, né? Então, não ficar esperando o tempo passar. Às vezes, né, tem uma coisa que as pessoas falam assim, quando lê a temperança, né? Tudo está acontecendo no tempo divino. Ou você vai receber essa bênção no tempo divino. Daí a pessoa fica parada esperando receber, né, a graça. Gente, tempo divino não existe, porque para o divino não existe tempo. Então, se você ficar esperando o tempo divino é a eternidade. Pode ser nessa encarnação, pode ser em uma outra daqui a 300 mil anos, tá? Então, não espere o tempo divino. Tá? Pra gente, essa semana é para você evitar ficar nessa coisa de espera, de, né, esperar o tempo divino e de ficar parado. É isso. E o que tem que ativar essa semana? O que Peixes precisa ativar e virou a carta do julgamento. Gente, são 3 arcanos maiores aqui na mesa, tá? Momento super importante para os piscianos. O que você tem que ativar na sua vida, o julgamento fala do quê? Da reencarnação. A gente acabou de falar, né? Que pode ser na outra reencarnação daqui a tantos mil anos. Ativar essa sua capacidade de renascer hoje, renascer agora. A lua fala de fertilidade, a lua é o útero, né? Tem uma relação com o útero, e aqui a gente tem exatamente isso, o útero, né? O feto vindo para o mundo, ou reencarnando, porque aqui ele vai reencarnar como bonzinho, ou aqui ele vai reencarnar como malzinho. Digamos assim, né? É o julgamento. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Para onde você escolhe ir nesse momento? Para o céu, óbvio, né? Quer dizer, espero, tá? Então, para onde você escolhe ir? Essa é a energia a ser ativada nessa semana. Eu quero ir para o céu, então eu vou ser bonzinho? Não, não é isso, né? Porque isso não é... A gente não precisa ficar barganhando com Deus. Deus não é Papai Noel que fala assim, meu filho, se você for bonzinho, você vai para o céu, se você for malzinho, você vai para o inferno. Gente, né? Não é isso. Mas o que é esse céu, ir para o céu? O céu é o céu interior, é voltar-se para dentro, né? Conectar-se com a sua essência. Fazer coisas que estão alinhadas com aquilo que você realmente valoriza, acredita, deseja. Aquilo que você está intuindo que é para você, que é o certo, que é o caminho, que você precisa fazer. A lua fala da intuição. Muitas vezes, peixes têm uma sensibilidade muito apurada. Tem um feeling, né? Eu sinto alguma coisa. Só que às vezes não ouve. Ou até ouve, né? Ouve a intuição, mas não faz nada com isso. Tá? A temperança no negativo fala também de ficar parada, porque a temperança é aquele movimento contínuo. Eu estou fazendo alguma coisa, né? Estou temperando a vida, estou encontrando uma harmonia, estou fazendo a minha alquimia, tá? Internamente.
Não é para você ir para a ação no sentido de ação, uhul, vou fazer, tô me movimentando, tô na academia, tô andando, não é necessariamente esse tipo de movimento, mas esse percorrer o caminho escuro ou, né, sombrio, que não é um caminho assombrado, é um caminho sombrio, porque você não tem totalmente clareza, mas mesmo assim você vai com fé, porque você está seguindo a sua intuição, e a sua intuição está diretamente conectada ao mundo espiritual, tá? A Deus, aos anjos, ao seu eu superior, enfim. Quando você ouve a sua intuição e você age apontando, né, em alinhamento à sua intuição, aí você conquista tudo. Aí você conquista tudo, tá? Gente, olha só, tem dois anjos aqui. É o anjo da temperança e o anjo do julgamento. Para algumas pessoas, é uma semana de bastante... Não é só uma semana, né? Deveria ser corriqueiro, isso deveria ser natural. Mas para você fortalecer ainda mais a sua espiritualidade, não necessariamente através da religião, pode ser através da meditação, da contemplação, né, da natureza, mas entrar em contato com anjos, tá? E anjo, gente, anjo não é um ser de asas que você vai conversar com esse anjo, né? E não necessariamente sonhos que vão aparecer para você trazendo mensagens. Não é isso. Anjos são potências dentro da gente, né, que a gente pode despertar. O anjo do seu dia de nascimento, todo mundo tem um anjo do dia de nascimento. E esse anjo do seu dia de nascimento, ele te dá uma potência para você fazer algumas coisas, realizar algumas coisas, conseguir algumas coisas, mas não para você. O anjo te ajuda a ajudar outras pessoas. É assim que a bênção acontece. Quando eu ajudo outras pessoas com as minhas habilidades, meus dons, talentos, minhas capacidades, aí eu sou abençoado. Enfim, foi uma leitura que a gente foi, voltou, tá? Espero que esteja mais ou menos claro aí para quem estiver se conectando com isso, tá? E vamos tirar... E por falar em anjo... Agora eu estou com um serviço de tarô terapêutico, que é justamente a leitura de tarô, mais a terapia com os anjos, que é uma terapia cabalista. Então, se você quiser, aqui no contato, aqui na descrição tem o meu contato para você saber mais, tá? É a terapia com os anjos, junto com a leitura de tarô. Então, é o tarô terapêutico mais terapia dos anjos de uma forma combinada, para você saber para onde você está indo e ao mesmo tempo ganhar força, potência nos 5 níveis de almas e alinhado à sua árvore da vida para fazer o que tem que ser feito. Bom, dito isso, vamos continuar, peixes. O que você tem que prestar atenção nessa semana? Uma carta do baralho cigano, a chave. Prestar atenção na chave. A chave pode falar de portas que estão na sua frente e você pode abrir ou fechar. Ter discernimento do que você precisa abrir na sua vida, mas muitas vezes antes de abrir uma porta eu preciso fechar outra. Essa semana também prestar atenção nos tesouros escondidos. A chave ela tranca, ela fecha, ela guarda alguns segredos. Ela fecha o baú, ela fecha a gaveta, ela fecha, né, sei lá, o cofre. O diário. Lembra quando a gente... Bom, quando eu era pequena, tinha um diário, né? Um caderninho. E ele tinha uma chavinha, uma trancazinha, uma chavinha, um cadeado que você trancava para ninguém ler o seu diário, né? Então é um pouco isso. Quais são os seus segredos? E segredos não é uma coisa ruim, tá? As coisas que você guarda lá nas profundezas do seu ser. Por exemplo, nossa, eu gosto muito de compor música. Por exemplo, eu gosto muito de escrever poesia. Eu faço isso, mas eu guardo só para mim.
eu não publico, eu não conto para ninguém. Eu tenho vergonha de falar que eu gosto de ler poesia. Ou eu tenho vergonha de mostrar as coisas que eu escrevo. Então, tem algumas coisas que você está guardando, ocultando das pessoas, mas que de repente isso pode ser trazido à luz, pode ser revelado, né? Pode ser revelado, porque é na revelação do seu talento que está a chave para um próximo passo. Que linda essa mensagem, hein? Bom, e agora eu vou tirar uma carta para cada dia da semana. Então eu sugiro que você salve esse vídeo e assista dia a dia, porque claro que a gente não lembra, né, de tudo que a gente falou aqui, de tudo que foi falado aqui, é natural. Então você pode ou anotar no seu caderninho, na agenda, no seu planner, ou então você salva o vídeo e assiste durante a semana o que está sendo dito para você ativar ou de orientação para cada dia da semana, tá bom? Então vamos lá, peixes, semana dos piscianos, dia a dia, dias de segunda a sexta, tá, gente? De segunda a sexta, eu vou tirar 5 cartas do tarô dos anjos, 5 cartas do tarô dos anjos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bom, segunda-feira, piscianos, segunda-feira, 6 de ar, fala de viagem ou mudança de pensamento. As coisas estão ficando mais calmas, a sua mente está ficando mais tranquila, um pouco mais serena, ou no seu entorno parece que a rotina está aliviando, o trabalho está melhorando, as coisas estão ficando mais suaves, sabe? Não tem tanta cobrança, não tem tanta pressão e você também não está se pressionando. Para algumas pessoas é um bom dia para você começar a planejar uma viagem, seja viagem de férias, de final de ano, uma viagem lá longe, a longo prazo, tá? Mas o 6 de ar traz essa energia de melhora, de transição, de movimento de algo que era turbulento para algo que está ficando mais... Ufa, que bom, graças a Deus, tá? Terça-feira, a estrela. A estrela, outro arcano maior, fala de felicidade, cura, fala que você tá no caminho certo, então olha a confirmação e na terça-feira você pode ter uma confirmação formal de que você tá realmente no caminho certo. Então às vezes você tá esperando um contato de alguém, contato de trabalho, uma aprovação no exame, tem alguma coisa que você pode estar esperando, aguardando notícias, ou aguardando alguma mensagem de alguém, e na terça-feira você recebe esse brilho, essa luz no fim do túnel, esse ponto de esperança de que, nossa, legal, né? Tem uma sinalização de que as coisas estão dando certo e que você tá indo sim para o caminho certo, tá bom? Então pode fazer planos, pode ter esse otimismo a longo prazo, que essa carta fala aqui, porque tá falando de felicidade. Eu vejo aqui nessa carta, essa floresta aqui atrás, como se fosse um paredão de proteção espiritual para você. E é como se essas árvores estivessem te empurrando, né? Não te empurrando no sentido negativo, mas elas te empurram no caminho, como se estivesse dando um background, né? Como se fosse guarda-costas, sabe? Guarda-costa. Então, não precisa ter medo do caminho, porque você tá protegido. Você tá com guarda-costas aqui. E esses guarda-costas podem ser, e possivelmente a sua ancestralidade, tá? E quem é a sua ancestralidade? Seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, enfim. Tá? Então, se você estiver passando por uma situação de dúvida, de insegurança, sempre que você estiver nessa situação, mentaliza o seu pai, a sua mãe e uma galera toda atrás de você, que são os seus antepassados, eles te estão dando força. Eles estão te dando força.
Eles estão te abençoando. Independente se você conhece, se você não conhece, se você gosta, se você não gosta, se você se dá bem, se você não se dá bem, tá? Não importa. Faz essa visualização que isso te fortalece, tá? E te empurra, né, em direção a um futuro promissor. Quarta-feira. Rainha de Ar na quarta-feira. Rainha de Ar pede uma decisão objetiva. Algumas pessoas vão passar por é um crivo, é um dia, tipo, um momento decisivo. Você quer ou não quer? Você tem que dar resposta nesse dia. Ou você vai ter que assinar um contrato nesse dia. Ou é um momento crucial que você vai, através do seu posicionamento ou da sua palavra, da sua voz de comando, você vai determinar se é isso ou se não é. Se corta ou se mantém. Entende? Então tem um direcionamento aqui necessário de tomada de decisão. Com muita objetividade, não é de forma impulsiva, mas é de forma estratégica. Algumas pessoas podem ter que lidar com uma situação de corte. Aí eu vou ter que cortar um funcionário, eu vou ter que cortar uma despesa, eu vou ter que reduzir alguma coisa do orçamento, eu vou ter que reduzir alguma coisa, porque a Rainha de Espadas é o corte necessário. É como se fosse uma poda necessária para que a planta continue crescendo. Quinta-feira, experiência de vida. Quinta, acontecimento importante, uma revelação poderosa que te leva à mudança. E que tipo de mudança é essa? É um novo voo. É você voando mais alto, você se liberando para voar. Né? Voar não é fugir, voar é você se permitir conhecer outras coisas em outros níveis. Por exemplo, se aprofundar num conhecimento, ir além daquilo que você estava imaginando que você poderia ir, aumentar a régua. Às vezes você eu só queria um trabalho, um emprego. E aí esse emprego fala assim, esse emprego, essa vaga, esse cargo, tem a possibilidade de você morar numa outra cidade. E você fala, nossa, caramba, eu sempre quis sair da minha cidade e morar numa cidade maior, por exemplo. Ou menor, né? E aí você tem essa possibilidade aqui. Então, você se permitindo essa mudança de ampliação de horizontes. Ou é um novo estudo que você vai começar, porque até aqui aprendi algumas coisas, mas eu quero dar um passo além. Então, vou começar um mestrado, né? Por exemplo. Ou não é tão especializado assim, mas eu vou começar a fazer uma atividade que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive oportunidade. Então, você pode se permitir esse novo voo. Eu sempre quis fazer balé na vida, nunca pude. E aí você começa a pesquisar onde tem balé aí na sua cidade ou no seu bairro, perto de você, que tem balé para adultos, enfim, tá? São exemplos. Porque é o que? Experiência de vida. Eu quero experimentar a vida, não preocupado com o resultado, mas eu quero sentir a vida que existe para ser vivida. E sexta-feira, as de terra, fluxo de abundância, empreendimento comercial promissor, para quem está lidando com negócios, para quem é empreendedor, empresário, fazendo concurso, alguma coisa nesse sentido, né, autônomo, que trabalha por conta, tem papeladas, né, documentos sendo aprovados, documentos ou contratos importantes circulando aí. Então fique atento para não perder prazo, para não deixar de levar a cópia, para ver se estava tudo direitinho, para não ter nenhum problema em relação à papelada. Mas de qualquer forma, tudo isso está convergindo para um bom resultado na sexta-feira. Tá? A de terra é uma energia de início, como se fosse uma papelada, uma documentação que dá início a algo. Tá? Início de compra,
acordos comerciais, início de contrato de casamento, né? Vai no cartório firmar lá o casamento, enfim. Tem uma energia, é favorável então para quem está querendo iniciar coisas, inicia na sexta-feira, tá? Então é isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato, todas as terapias que estão disponíveis para vocês. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E é isso, muito obrigada pela escuta e a gente se vê no próximo vídeo.